Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Game Chinchilla. Eu sou o Vinzão e hoje nós vamos falar sobre músicas no RPG. Música no RPG é um tópico que merece um certo nível de debate. Para algumas pessoas pode ser exatamente o que aumenta a imersão, o que faz aquela atmosfera sonora que prende a atenção dos seus jogadores dentro da sessão. Para outros pode ser exatamente o contrário. Se está rolando aquele som ambiente, você acaba prestando mais atenção na música do que no que o mestre está narrando. E aí, quando a gente deve usar música? Mas antes de responder essa pergunta, eu queria falar sobre o silêncio no RPG e como ele pode ser mortal para sua narrativa. E eu não estou falando do tipo de silêncio que você propositalmente como mestre cria, aquele silêncio para criar uma atmosfera de tensão entre um elemento que você está narrando e outro. Não. Eu estou falando sobre um outro tipo de silêncio. Eu estou falando sobre um silêncio que normalmente simboliza o seu despreparo como mestre, ou algum momento onde você foi pego com as calças curtas e está tendo que improvisar ou buscar nas suas anotações. Esse tipo de silêncio acontece quando você rola um monstro aleatório numa tabela e está tendo que buscar aquele monstro no livro. Rola quando o seu jogador pergunta uma regra específica e você precisa pausar para procurar a regra no livro também. Para você procurar nas suas anotações, no seu computador, no seu tablet, no seu note, na internet, coisas que você não estava preparado para lidar naquele momento. Nesse espaço de tempo, seja curto ou longo, dependendo da sua velocidade para recobrar essas informações, os seus jogadores estavam prestando atenção em você, mas eles começam a dispersar, até porque eles não são obrigados a ficar pausados como se fosse um filme. E também não quer dizer que eles vão dispersar para fora do jogo, às vezes eles podem só começar a checar informações na ficha deles, calcular as builds, procurar os talentos, e neste momento eles estão parando de acompanhar a imersão da narrativa e dispersando com qualquer outra coisa, checando o WhatsApp, checando o Instagram, conversando entre si sobre as outras coisas, menos sobre a sessão em si. E é por isso que o silêncio é mortal, na minha opinião, para a narrativa e a imersão no seu RPG. Ele dá espaço para dispersão e reduz completamente a imersão. Mas o tópico de hoje não é silêncio no RPG. Eu queria só fazer esse adendo para vocês entenderem que às vezes, mesmo com música, pode existir silêncio e que não vai ser a música exatamente a responsável por trazer a imersão para o seu RPG. Sendo assim, voltando para o nosso tópico, existe a necessidade de inserir música na sua sessão de RPG? Mas antes de continuar nesse tópico, eu gostaria de convidá-la a conhecer 3 vídeos que eu já coloquei aqui anteriormente no Fala Vinzão, que são os tipos de atenção dos seus jogadores: visual, sinestésico e auditivo, que é o que provavelmente vai ser abarcado neste vídeo de hoje. Ah, e claro, se você ainda não deixou o like, deixa aqui embaixo, clica no sininho, se inscreve se você ainda não for inscrito no canal, porque isso ajuda muito o nosso algoritmo dentro do YouTube, beleza? Então beleza, agora que você está consciente sobre o problema do silêncio nas suas sessões e fez um voto de eliminar esses vazios de despreparo nelas, sim, música é irada de se colocar numa sessão de RPG. Principalmente se você conseguir incorporar o DJ que há dentro de você para colocar a trilha sonora adequada nos momentos corretos da sua narrativa. E eu já vou enumerar os meus lugares favoritos para colocar trilhas sonoras e buscar inspirações musicais que eu quero inserir nas minhas mesas de RPG. Mas é importante você dedicar um tempo prévio à sua sessão de RPG para você experimentar e testar a melhor forma de colocar músicas durante a sua aventura. Porque, querendo ou não, isso é um processo a mais. É mais um elemento que você tem que calcular, é mais uma anotação que você tem que ter de qual música entra na hora correta, e você pode se embananar ali, e quando você se embananar, você vai estar abrindo espaço para aquele silêncio que a gente está tentando evitar, não é? Então tem que ser uma coisa bastante natural, tem que fazer parte do seu processo de mestragem. E além disso, na verdade, é sempre bom você perguntar para os seus jogadores se eles gostam de trilhas sonoras ou não. Para muitos deles, na verdade, não vai ser nenhum benefício. A minha sugestão para você utilizar boas trilhas sonoras enquanto está narrando é você preparar algumas cenas e falar: essa cena vai a trilha sonora A. E aí quando você está entrando nessa cena, você aperta o play da trilha sonora. Desse modo você vai precisar calcular aproximadamente 4 ou 5 trilhas sonoras para uma sessão. Trilhas sonoras que vão simbolizar as cenas em que você está narrando. Uma cena de batalha é fácil, tem várias trilhas sonoras de batalha no YouTube e em vários outros lugares. Uma cena de taverna também tem várias dessas trilhas sonoras. Ou então, se você está narrando uma cena numa caverna escura e de exploração, por que não uma trilha sonora mais tensa, mais densa, mais lenta, para criar um ar de suspense nos seus jogadores? E agora um momento história do Vinzão, uma história pessoal que aconteceu comigo. No evento de lançamento do Dungeons & Dragons do Brasil, pela Galápagos, eu tive a oportunidade de jogar ao lado do Rafael Balbi com o incrível mestre Jorge Bonfim,
um mestre muito foda, extremamente preparado, tá? Esse cara era tão preparado que ele mudou a minha perspectiva sobre como a música deve ser utilizada no RPG. Durante a sessão, ele soltou play em algumas músicas e ele fazia questão de narrar alguns ápices das cenas, alguns momentos marcantes, em pontos da música onde tinha um grande tambor, um relâmpago, alguma coisa assim, para ficar ainda mais dramático a narrativa dele. Então assim, se você como mestre tiver esse esmero para preparar as suas cenas que você vai narrar para os seus jogadores, para elas acompanharem uma trilha sonora de suspense com tambores, algum som de batalha que vai causar um impacto ainda maior nos seus jogadores, faça, porque vai ficar épico e memorável, assim como foi para mim aquela sessão. E agora, como prometido, eu vou mostrar para vocês as 4 ferramentas que eu considero as melhores para você colocar trilha sonora no seu RPG. Opção número 4, e eu coloquei ela nessa posição porque honestamente eu sinto que ela não é muito democrática e na verdade ela é bem pouco intuitiva. São os aplicativos de música, Deezer, Spotify, SoundCloud. Esses aplicativos eles requerem que você faça uma pesquisa bem complicada, eles não são voltados para isso, eles são voltados para outras coisas, mas existe o plus de você poder montar uma playlist para a sua sessão. Então você já consegue montar uma playlist, deixar ela exclusiva ali e só apertar play e ir pulando de música em música. O outro lado contra também é porque a maioria deles são pagos. Então quer dizer que você provavelmente vai ter que pagar a mensalidade do Deezer e do Spotify ou vai ter que ficar escutando com propaganda no meio que vai quebrar completamente a imersão. Por isso eu coloquei em 4º lugar. Mas honestamente, eu já vi várias pessoas em fóruns online ou em grupos de discussão do Facebook falando que eles preferem utilizar o Spotify ou o Deezer justamente por essa personalização que você consegue dar, criar uma playlist específica para cada região do seu reino, para cada sessão. Existe um grau de maleabilidade que você consegue trabalhar que você não consegue nas outras formas que eu vou apresentar aqui na frente. Mas vamos lá, vamos para a nossa terceira. A nossa terceira opção, na verdade, não é uma opção, e sim uma categoria de opções. São aplicativos de música para RPG. Se você procurar no seu celular, no seu tablet ou até mesmo num emulador de celular online, você consegue encontrar vários deles na Apple Store ou na Google Play, que são aplicativos para criar a imersão e colocar música no seu RPG. E aí é até difícil falar sobre as peculiaridades de cada aplicativo, porque tem aplicativo pago, tem aplicativo gratuito, tem aplicativo que é bem ruinzinho, tem aplicativo que é maravilhoso, mas é extremamente pesado na memória do seu celular. Eu realmente recomendo que você dê uma testada nos aplicativos que melhor forem te atender. Eu vi alguns deles e fiquei bem impressionado, vou mencionar especificamente 2 aqui que eu gostei bastante. Eu testei o aplicativo RPG Sound, ou RPG Soundboard, tinha lá entre parênteses. Esse é um aplicativo bem interessante, ele não é especificamente de música, ele é um aplicativo mais de efeitos sonoros, mas você também pode usar ele em conjunto das músicas que você trabalhar no Deezer, no Spotify ou em outro aplicativo. Mas eu fiquei realmente impressionado porque você pode montar toda uma gama de efeitos sonoros ali para magias, para lâmina, espada, batalha, cavalo, várias coisas legais para sonorizar o seu RPG. E o segundo aplicativo que honestamente ficou melhor assim na minha opinião, eu ainda quero testar ele em mesa, é o, peraí que eu vou até que colar, RPG Master Sounds Mixer Medieval Edition. É esse tamanho do nome do negócio. É um aplicativo muito legal, ele é intuitivo, ele é gratuito, ele tem músicas, ele tem efeitos sonoros e o melhor de tudo, você pode salvar playlists exatamente com as músicas e efeitos sonoros que você quer utilizar na sua próxima sessão. E aí você deixa salvo e durante a sessão fica muito mais fácil para você só apertar o play. Então assim, essa ferramenta que eu coloquei em terceiro lugar, os aplicativos de música, são muito bacanas, muito intuitivos. Normalmente você vai precisar usar apenas o seu celular, o que muitas vezes não vai requerer conexão com a internet, não vai requerer um computador do lado ou um baita negócio de som. Você pode só botar o somzinho ali no celular e dar play na música, que vai funcionar numa boa. Eu realmente recomendo que você dê uma olhada em outros aplicativos que podem existir algum que eu não conheço. Inclusive, deixa aí embaixo nos comentários se você já conhece algum aplicativo ou se você encontrou algum aplicativo de música para RPG que eu não abordei aqui. Eu vou adorar saber e comentar sobre ele. E agora, na minha opinião, as 2 melhores opções para você colocar trilhas sonoras e músicas no seu RPG. E assim, eu falo que as 2 melhores eu até não saberia dizer qual fica na frente, eu deixei a número 1 um pouquinho só na frente, mas a número 2 é igualmente excelente, tá? E eu vou falar por quê. Mas antes de tudo, eu queria falar com você, você que não deixou o like no vídeo ainda, deixa o like agora,
tá bom? E se você não está inscrito no canal, se inscreve também, clica no sininho, porque, gente, isso ajuda muito o algoritmo do YouTube e faz o nosso canal crescer cada vez mais, e cada vez mais a gente vai trazer esse conteúdo para vocês. Faz muita diferença e é só um clique para você, gente. Então bora lá, segunda melhor opção para você colocar músicas no seu RPG. Rufem os tambores. YouTube é a segunda melhor opção para você colocar música no RPG, tá? O YouTube é a segunda maior ferramenta de busca da internet, perdendo apenas para o Google. Isso quer dizer que tem muita coisa, um acervo de músicas absurdo, quase que infinito que tem no YouTube. Mas o YouTube tem seus prós e contras. Essas vastas opções de músicas que você tem no YouTube também tem um preço. O preço número 1 é internet. Você vai precisar de uma internet boa e fixa enquanto você está usando as músicas do YouTube na sua sessão de RPG. A não ser que você seja YouTube Premium, e aí você pode baixar as coisas para escutar offline, né? Mas esse não é o caso da maioria das pessoas que eu conheço. E a segunda coisa é que o YouTube ele é muito dinâmico. O algoritmo dele pode mudar da noite para o dia. E se você pesquisou uma música num dia e você voltou, eu vou usar essa música na sessão. E aí você foi para a sessão e esqueceu de salvar o nome daquela música, você fez a mesma pesquisa com as mesmas palavras, pode ser que desapareça aquela música, você nunca mais encontre aquela música. Então requer um planejamento maior da sua parte para você trazer exatamente os links corretos, as músicas corretas, salvar elas talvez numa playlist do YouTube para poder utilizar na sua sessão. Sem contar também que tem propaganda no YouTube, né? Se você não for um usuário de Adblocker ou não for um YouTube Premium, provavelmente vai ter propaganda no seu YouTube que pode quebrar a imersão dos seus jogadores. Mas fora isso, se você gastar meia horinha procurando músicas ou trilhas sonoras para RPG no YouTube, você vai ver o tanto de coisa maravilhosa que tem lá e que você pode usar gratuitamente nas suas sessões de RPG, poder explorar à vontade essa imersão, e tem para todos os tipos de dinâmicas que você está querendo clicar. Cyberpunk, fantasia medieval, terror, velho oeste, zumbi. Se você digitar RPG Music e o tema que você quer, você vai provavelmente encontrar uma trilha sonora bacana para colocar na sua sessão de RPG. E por fim, a ferramenta que eu considero a mais poderosa para vocês criarem a imersão sonora através de músicas e efeitos especiais no seu RPG. E pode não parecer novidade, porque em todas as minhas lives eu utilizo elas para fazer a musiquinha de fundo. Tabletopaudio.com. Tá aí, pronto, falei. Eu sou muito fã do que aqueles caras fazem, tá bom? E cada dia que passa eles estão soltando mais trilhas sonoras, mais efeitos sonoros lá. É tudo totalmente gratuito. Realmente recomendo que você dê uma passada lá, mesmo que você não vá utilizar, para você se inspirar. O Tabletopaudio.com ele é um site. Tá? Então você provavelmente vai precisar de internet quando você estiver narrando. Mas ele tem músicas de 10 minutos e essas músicas normalmente tem loop. Você pode deixar rolando enquanto estiver na cena que você está narrando. Aquela música vai estar ambientando a trilha sonora e criando a emoção que você quer passar para os seus jogadores. Além disso, no Tabletop Audio também existe um Soundpad que é absurdamente bom. Se você estiver narrando uma situação que existe um Soundpad lá no Tabletop Audio, eu realmente recomendo que você utilize, porque você pode ativar alguns sons específicos muito característicos à situação que você está narrando. Uma situação de batalha ou uma de taverna, por exemplo, você tem som de bartender quebrando copo, limpando copo, você tem som de briga de caverna, bardo tocando, risadas, pessoas dançando. Em situação de batalha você tem clangor de espadas, escudos batendo, pessoas gritando, cavalo passando no campo, sem contar com todas as trilhas sonoras que ambientam essas situações. Você complementa todos os estímulos auditivos que você vai colocar na sua sessão de RPG com esses soundpads. Então é isso, pessoal. Qual é a opinião de vocês sobre música no RPG? Deixa um comentário aqui embaixo falando se vocês já utilizaram a música no RPG, se vocês têm outro aplicativo que eu não abordei aqui, que vocês recomendam fortemente. Eu vou adorar reler todos os comentários de vocês, ler e reler. Eu estou sempre tentando responder o máximo que eu posso, às vezes não dá porque são muitos comentários, mas eu leio todos eles, isso eu garanto para vocês. E por fim, mas não menos importante, não deixe de seguir o Game Chinchilla em todas as nossas redes sociais, porque vocês ajudam a gente a ter mais alcance. Instagram, Twitter, YouTube, obviamente, e Facebook. Quando você se inscreve, comenta, curte e compartilha os nossos vídeos, você está aumentando o nosso alcance, aumentando o nosso engajamento e ajudando o Game Chinchilla, mesmo que você não possa ajudar a gente financeiramente. Mas se você quer ajudar a gente financeiramente, também pode. A gente adora todos os nossos apoiadores.
O link está aqui embaixo na descrição, catarse.me/GameChinchilla. Nós temos um Discord que tem inúmeras coisas bacanas lá, várias interações. Se você for um apoiador, você pode conversar diretamente com a gente e participar das gravações de alguns dos programas, como o Mestre Convidado e o RPG. Então chega de jabá, não vou mais ficar falando nada dessas coisas não, você sabe o que vocês têm que fazer. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês e até mais. Antes de continuar nesse tópico de hoje, eu queria convidá-los a conhecer 3 vídeos do canal. 3 vídeos do canal. Mas antes de continuar nesse tópico, eu queria convidá-los a eu gostaria de convidá-los a conhecer 3 vídeos que eu já coloquei nesse canal anteriormente, que são os tipos de atenção: visual, sinestésico e auditivo.